Bom, vamos enfocar o assunto prometido aqui, a criação da região metropolitana de Florianópolis. Está na linha para falar conosco o secretário estadual de administração, o Dr. Nelson Serpa. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Guarujá. Bem, secretário, estou errado ou na verdade estamos tratando da recriação da região metropolitana? Não, na verdade nós já temos uma lei antiga criando a região metropolitana do estado de Santa Catarina. Esta legislação que está sendo encaminhada é a implementação da região da Grande Florianópolis como um projeto piloto para a criação e para a implementação de outras regiões em áreas que têm conurbação e municípios que têm um interesse comum a ser resolvido. Bom, então, na verdade, tínhamos encaminhado a criação, mas ela não funcionava efetivamente, é isso? Então foi feita a criação, mas aí havia um impasse jurídico em relação a isso que estava sendo tratado no Supremo Tribunal Federal. E essa questão no final do ano passado, que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o assunto, e por conta, em função dessa decisão, nós tivemos que fazer reformulações na Constituição, na estruturação da região, que é o que está sendo feito agora através desta lei que o governador João Raimundo Colombo nos incumbiu de elaborá-la e encaminhar a Assembleia Legislativa do nosso estado. Sim. Bom, secretário, antes de entrar no assunto em si, da importância disso, mas só para precisar, eu lembro que a gente já havia tratado do funcionamento da região metropolitana durante o início do governo de Luiz Henrique da Silveira. E naquela oportunidade lá, a região foi praticamente extinta por conta da ideia das secretarias regionais, né? E se afastou a ideia da região metropolitana. Isto é uma espécie de autocrítica que o governo atual faz, já que ele é também, de certa forma, uma continuação do governo de Luiz Henrique. O PMDB está no poder junto com Raimundo Colombo? Não, é que há atribuições distintas, não se confunde as atribuições da Secretaria Regional, de Desenvolvimento Regional, com as da região metropolitana. A Secretaria de Desenvolvimento Regional são órgãos da administração direta do Estado de Santa Catarina para exercer as atribuições próprias do Estado, do ente federado Estado de Santa Catarina. A região metropolitana, o propósito que ela tem é integrar serviços que são da competência dos municípios e do Estado, mas principalmente dos municípios, que não podiam ser e não podem ser, por disposição constitucional, atribuídas a um órgão da administração direta como é a SDR. A Secretaria a região metropolitana, ela vai integrar e absorver atribuições que comumente é de cada município individualmente, mas quando se trata de municípios que têm forte conurbação, onde há serviços de interesse comum que só podem ser realizados em conjunto, como é o caso da mobilidade urbana, do transporte coletivo, do abastecimento de água, do tratamento dos esgotos sanitários, da destinação de resíduos sólidos e da canalização de água pluvial, e o planejamento urbano integrado. Essas são funções assim características por disposição constitucional de cada um dos municípios. Com a implementação da região metropolitana, esses serviços poderão ser delegados e a região metropolitana que os executará. Vou dar assim um exemplo, a Beira-Mar São José, ou a Beira-Mar Continental de Florianópolis. A Beira-Mar São José vem até próximo ao Rio Araújo, que é a divisa dos municípios, aí falta executar a outra parte. Então não há uma integração por conta do seccionamento que há por conta do limite físico de cada município. Com a criação e implementação da região urbana, este tipo de projeto, este tipo de ação, ele deve e será desenvolvido pela região metropolitana. Agora, secretário, muito se disse que nós da região aqui, desses 10 municípios, perdemos o secretário ou não? Alô, secretário? Bom, vamos refazer a ligação. Perdemos o secretário aí com probleminha de comunicação. A gente refaz a ligação com o secretário certo. Eu acho que caiu a ligação, Gabriel. Vamos refazer a ligação lá. E a impressão que me deu é que estava alguém na linha tentando, e aí caiu, né? Provocou a queda da ligação com o secretário.
Bom, o secretário Serpa falava... o secretário da Casa Civil. Desculpe, então, cometi uma gafe aqui. Mas eu já vou me recuperar com o secretário. Secretário da Casa Civil, e não da administração. Né? Quem é o secretário da administração? Até para dar a informação, daqui a pouco a gente dá. Mas o secretário já está na linha. Deixa eu me recuperar com uma pequena gafe que cometi. O secretário Nelson Serpa é o secretário da Casa Civil do governo do estado. Secretário, me perdoe, eu fiz uma confusão aqui. Em absoluto. Secretário, eu lhe perguntava quando a ligação caiu sobre um fato que muito se comentou, né, nestes últimos anos, é que a região metropolitana, que não tinha esta efetiva estrutura, acabou perdendo dinheiro. Os municípios aqui acabaram perdendo dinheiro para obras de infraestrutura, porque haviam bancos internacionais que haviam na sua rubrica específica a região metropolitana. E como nós não tínhamos região metropolitana, nós deixamos de captar esses recursos para obras importantes. Isso procede? Sempre é tempo da gente recuperar isso. Na verdade, por conta desse impasse jurídico que eu mencionei antes, nós tínhamos e temos grandes dificuldades estruturais desses serviços comuns. Poucas regiões metropolitanas, apesar da previsão constitucional, na Constituição Federal, na nossa Constituição Estadual, muito poucas se estruturaram. Quer dizer, nós fomos buscar alguns exemplos na região metropolitana de Curitiba, sobretudo em relação à mobilidade urbana, o transporte coletivo, ela é um caso de sucesso. Então a gente procurou trazer essas experiências para a gente implementar aqui. E nós imaginamos e estamos trabalhando para que possamos estruturar esse serviço e recuperar eventualmente o tempo perdido. Nós temos alguns problemas que a cada ano se agravam. Nesta temporada ficou muito evidente a questão das deficiências, da necessidade que se tem de melhorar, de ampliar, de aperfeiçoar o serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, e o problema da mobilidade urbana, que é crucial para ser resolvido. Então, a região metropolitana ela vai nos trazer uma ferramenta indispensável para fazer o enfrentamento desses problemas, racionalizar soluções e ter eficiência e ganho nisso, sobretudo para eliminar atividades e ações superpostas, dando uma condição de você somar os esforços dos municípios e do estado de Santa Catarina e da sociedade civil organizada, porque na implementação da região metropolitana está sendo prevista a participação também da sociedade civil organizada através da representação no seu Conselho de Desenvolvimento Técnico. Bem, agora o secretário, a partir então agora desta estrutura de volta, ainda não temos imediatamente isso, é claro, o senhor como secretário da Casa Civil está preparando um projeto a ser enviado para a Assembleia, imagino que ainda esta semana, mas a partir da criação, da aprovação desse projeto, o que nós podemos esperar de obras e encaminhamentos objetivos aí do governo do estado através desta estrutura? Bom, o cronograma que nós temos, o projeto está pronto, ele já foi objeto de ampla discussão com todos os municípios que irão integrar o núcleo da região metropolitana, porque nós temos a região da Grande Florianópolis. O núcleo é constituído por 8 municípios: Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Maria da Imperatriz, Águas Mornas, Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara. São os que têm mais forte conurbação. Os outros municípios são áreas de expansão urbana que poderão ser incorporadas à medida que tiverem conurbação com a região. Sim. O projeto será encaminhado hoje à Assembleia. Quando em regime de urgência, uma vez aprovado o projeto, será feita a estruturação da região, que é uma estrutura muito enxuta. Está sendo prevista uma superintendência de gerenciamento com 2 diretorias, uma diretoria técnica, uma administrativa e financeira. E os técnicos serão cedidos pelos municípios e pelo estado para os trabalhos.
Aí o passo seguinte é você prover essas funções para que eles possam começar a desempenhar esse trabalho, elaborar o orçamento da entidade, definir as ações, as prioridades que são tocadas, e que aí tem um conselho superior com a participação de 3 secretários de Estado que são afins à área, e de cada um dos prefeitos municipais dos municípios, uma vez aí definidas as prioridades, elaborado o orçamento, face à captação dos recursos que serão originados da participação do Estado, dos municípios, do orçamento da União. O Ministério das Cidades contempla recursos bastante expressivos para as regiões metropolitanas, sobretudo no aspecto da mobilidade urbana e do saneamento básico, que são as áreas mais cruciais que ele tem que enfrentar no momento. Então nós imaginamos que a gente possa caminhar com velocidade, no sentido da gente poder ter essa estrutura e as condições de começar a executar as ações que são de interesse comum dos municípios da região da Grande Florianópolis. Bom, secretário, eu sei que essa pergunta ela é bem política, né? Mas o senhor não deixa de ser um homem também bom observador da cena política, é secretário de uma pasta muito ligada à política, né? A preparação de projetos, enfim, a negociação e conversação com todos os políticos que apoiam o governo e até a oposição também. Eu lhe pergunto o seguinte, me parece, e isto me parece que é um entendimento comum, que até hoje a região metropolitana de Florianópolis, e esta na verdade é uma dificuldade de todas as regiões metropolitanas, elas lidam muito com prefeitos de ideologias diferentes, de partidos diferentes e portanto de interesses políticos diferentes, né? E por isso é uma relação complicada sempre essa. Nós estamos maduros o suficiente para reunirmos tantos prefeitos em volta de uma mesa para discutir assuntos coletivos e não apenas partidários, hein, secretário? Eu não tenho dúvida de que estamos preparados e prontos para fazer isso. Se evoluiu muito nesse sentido. E aqui há pontos de convergência que não há como você divergir por mais distante que seja o matiz político ou ideológico de cada um dos entes públicos. Não há como não convergir para buscar soluções para estes pontos que eu reputo fundamental, que estão aí aos olhos de todos. E na questão da mobilidade urbana, imagino os pontos de convergência são muito evidentes. Na questão do saneamento básico, abastecimento de água, resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, a convergência acho que é plena, independentemente da posição política. E eu sempre tenho uma expressão cunhada pelo governador João Colombo, de que briga política não constrói nada. E eu acho que nós já aprendemos essa lição. Né? A construção, a solução de problemas, ela passa pelo somatório de interesses, por parcerias, por espírito público, e eu tenho segurança e certeza que nós estamos devidamente preparados para exercitar isso dentro dos princípios democráticos, de respeito à independência e à ideologia de cada um, mas tendo o interesse público, o interesse da população da região da Grande Florianópolis em primeiro lugar. Sim. Bom, no final, secretário, lhe faço uma pergunta de cunho essencialmente político-eleitoral, e entendo que se o senhor não quiser meter-se nesse assunto, eu vou entender. Ontem o PMDB lançou nota à sociedade, aí recebi aqui a nota do PMDB, apresentando a pretensão do prefeito Periquito, lá de Balneário Camboriú, a ser candidato ao governo do estado. Aliás, é um movimento que nasce dentro do PMDB, Vote 15, defendendo candidatura própria, ou seja, uma candidatura de oposição ao atual governo que o senhor pertence. O que o senhor acha disso, hein, secretário? É uma pretensão legítima de cada um dos partidos de terem candidato próprio ao governo do estado ou aos cargos públicos que são escolhidos mediante eleição. Quer dizer, é legítima a pretensão do partido, na dimensão do PMDB, de lançar candidato próprio.
Entretanto, é uma questão que naturalmente vai ser construída, há um amplo processo de negociação em relação ao assunto das coligações partidárias que são previstas na legislação, e isso vai ser exercitado de forma democrática, respeitando a independência e a autonomia de cada um dos partidos. Nós pregamos um projeto de interesse comum para Santa Catarina, um amplo projeto para atender as demandas do nosso Estado, mas a questão da autonomia dos partidos há que ser respeitada, e cada um define através dos seus órgãos de direção, das suas convenções, define o rumo a ser seguido. Nós respeitamos essa iniciativa sem nenhum problema. Nós vamos continuar trabalhando para construir uma aliança que reconduza o governador João Raimundo Colombo a mais 4 anos de mandato, porque é um governo de sucesso. Nós temos muitos projetos que estão em andamento, que estão caminhando. O Pacto por Santa Catarina é uma realidade, então, mas não há nenhuma dúvida de respeitarmos a disposição e o desejo de cada um dos partidos de terem as suas candidaturas. Tá certo. Secretário Nelson Serpa, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco, um bom dia de trabalho, e vamos acompanhar essa discussão importante aí que é a região metropolitana aqui da nossa capital. Muito obrigado, viu? Eu aqui agradeço, estaremos sempre à sua disposição. Obrigado. Tá certo. O secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, do governo do estado, que nos atendeu e que nos traz essa informação, né? A recriação, ou agora a efetiva criação da região metropolitana, este projeto está sendo feito dentro da sua secretaria da Casa Civil, que é a cozinha do governo, né? É ali onde se produzem os projetos, se constroem, se redigem os projetos.